TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Olá, amigos! O programa Boas Práticas de Gestão dá início a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. Este ano, somente em nossa capital, teremos 10 candidatos ao cargo de prefeito, afora os mais de 1.000 candidatos a vereador, informando que nestas eleições serão eleitos 43 vereadores à Câmara de Fortaleza, ao invés de 41. Com os candidatos a prefeito, vamos conversar sobre a plataforma de governo, as principais metas, caso sejam eleitos, lei da ficha limpa, horário na TV e no rádio, entre outros temas. Confira aí na tela quem são os candidatos a prefeito de Fortaleza. Inácio Arruda, PCdoB, Roberto Cláudio, PSB, Heitor Ferrer, PDT, Marcos Calles, PSDB, Moroni Torgan, DEM, Renato Roseno, PSOL, Elmano de Freitas, PT, Francisco Gonzaga, PSTU, André Ramalho, PPL e Valdeci Cunha, do PRTB. Senador, é um prazer, uma honra muito grande iniciarmos o primeiro programa político do Boas Práticas de Gestão. Esperamos conversar sobre boas práticas de gestão, justamente com o senhor, que nós conhecemos já de longas datas, não só na Câmara Municipal de Fortaleza, como também na Assembleia Legislativa e agora no Senado. Mas, senador, para que o nosso telespectador tenha a ideia de quem é Inácio Arruda, eu gostaria que o senhor mesmo se apresentasse ao nosso telespectador, dissesse quem é Inácio Arruda. Também, Silvana, primeiro uma grande satisfação poder participar do seu programa, que trata de um tema especialíssimo para os municípios, que são as boas práticas, Exato. Que servem também para o Estado e servem para a União, mas é um exemplo de programa que ajuda os municípios a governar. Acho que isso é muito significativo. E eu, Silvana, eu nasci aqui, em Fortaleza. Quando eu nasci, o meu bairro chamava-se Parque Olinda, porque era uma região muito bonita da cidade de Fortaleza. Muito pobre, a população muito pobre naquela época e muito bonita. Depois passou a se chamar Dias Macedo. E ali, naquele bairro, meu pai trabalhava na base aérea de Fortaleza, trabalhou no Denox, trabalhou na chamada Marinha Mercante, depois no Denox, furando poço pelo sertão cearense, depois na base aérea de Fortaleza. Trabalhava em serviços gerais, um homem simples, com a formação ali do 2º ano primário. Minha mãe nunca foi na escola, mas é autodidata, aprendeu sozinha a ler e escrever, as operações aritméticas, a matemática, para ensinar os filhos, porque naquela época não tinha escola nenhuma no bairro. E conseguiu fazer isso, até que surgisse a primeira escola na nossa comunidade, no alpendre de uma vacaria, do Zé de Abreu, assim, dando aula ao Zequinha, que era o Zé Duarte Pinheiro, que já faleceu, mas quando jovem, ainda muito jovem, começou a dar aula para as crianças e para os que não sabiam ler e escrever. Então você juntava jovens de 16 anos com crianças de 5, 6 anos. Era uma aula só, tá certo? E era muito interessante. Depois fui para o Eugênio Gomes, dentro do quartel da Aeronáutica, Liceu do Ceará, Escola Técnica, Universidade Federal. Foi uma... Sempre escola pública. Sempre escola pública. E uma conquista extraordinária. No bairro se fazia festa quando alguém entrava na escola técnica. Você tinha uma festa, uma comemoração, porque era muito difícil, era um vestibular muito difícil. E começamos a fazer política exatamente na biblioteca comunitária, que era um local onde a gente, que não tinha livros, ia conviver com os livros. Então, eu e meus irmãos, os 4 homens assim, que nós tínhamos na família, que eram 2 mulheres, depois o caçula, que também era homem, mas os 4 homens mais, digamos assim, mais velhos, todos foram para a biblioteca, todos foram estudar e os 4 foram para a Escola Técnica Federal. Então, eu me graduei em eletrotécnica, o meu irmão em edificações, o outro em telecomunicações e um em mecânica de máquinas. E eu ainda fiz um curso de mecânica de máquinas pelo Liceu do Ceará. Então, tivemos essa sorte, essa formação muito importante para nós na vida. E a biblioteca, com o seu grupo de jovens, foi a primeira escola política. Foi ali que nós fizemos a primeira campanha política de um candidato que nós não vimos durante toda a eleição.
que era o candidato ao Senado da República, Mauro Benevides, que os jovens me perguntavam, e quem é esse Mauro Benevides? Ele disse, eu não sei, eu nunca vi, mas ele é contra a ditadura militar, então é o nosso candidato. E assim fizemos a campanha daquela turma de jovens no bairro Dias Macedo. Fui para a Associação de Moradores, presidi-la no bairro, depois a Federação de Bairros e Favelas. As reuniões se davam no Seminário da Prainha, cedido pelo Dom Aloísio. Era um momento ainda muito difícil, muitas perseguições, até mesmo a igreja. E era o espaço que nós tínhamos para nos reunir. Né? Ali no bairro, nós tínhamos também o amparo do padre Raimundo, era um padre francês, que depois saiu às pressas do Brasil, quando começaram a expulsar os padres franceses, você lembra? Que nós tivemos a expulsão dos padres franceses do Brasil. E naquele período ele também nos ajudou muito na formação política. Praticamente foi o padre Raimundo que disse, olha, quando você se decidir por um partido, estiver estruturado os partidos no Brasil, faça uma opção por um partido socialista, um partido comunista. Eu mesmo sou padre, mas eu sou filiado ao Partido Comunista Francês, com carteirinha e tudo, e me mostrou aqui a carteirinha de filiado dele. Então a escola nossa foi essa, no meio de uma população muito carente, que precisava de tudo nós tivemos que conquistar no bairro. O primeiro posto de saúde foi uma conquista. A encanação de água, a luz elétrica, o transporte coletivo, a pavimentação. Quer dizer, nada daquilo ali foi dado assim para nós. Nós tivemos que fazer manifestações, passeatas, caminhadas para conquistar coisas que eram elementares naquela E aí o Inácio comunidade. Arruda chega à Câmara Claro. Municipal. Aí vou à Federação de Bairros, da Federação de Bairros organizamos a campanha das diretas já, depois fui eleito vereador em 88, assumi em 89, em seguida, na sequência, deputado estadual, e na sequência de deputado estadual, fui eleito deputado federal e tive uma sequência de 3 mandatos de deputado federal e uma sequência de, agora, um mandato de senador. E sempre muito ligado à cidade, muito discutindo assim, muito a cidade. Com Inclusive, as associações. eu gostaria de lembrar que o projeto, o Estatuto da Cidade foi uma discussão Exatamente. do senhor lá Depois no dessa Senado. trajetória, né, de participação ativa no movimento social, na luta pela reforma urbana, de que nós tivéssemos uma cidade onde todos pudessem ter direito a ela efetivamente, na Câmara Federal chegou a minhas mãos o Estatuto da Cidade e ali nós produzimos um texto a 4 mãos, associações de moradores, as entidades, digamos assim, que mais nos ajudaram, como IAB, a Associação dos Geógrafos, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, quer dizer, os acadêmicos, e da primeira conferência das cidades que nós realizamos, no dia 1º de dezembro de 1999, é que surgiu a ideia de criar o Ministério das Cidades, pelas mãos de 2 professoras de arquitetura, a Hermínia Maricato e a professora Raquel Roni, que são 2 entusiastas de você ter uma cidade saudável, onde as pessoas possam ter também uma vida feliz. Então, acho que ali nós conseguimos, numa conferência extraordinária, especialíssima, que foi uma conferência do Congresso Nacional, dar a ideia e transformar essa ideia em realidade, fazendo com que hoje exista também um ministério exclusivo para discutir cidades no Brasil, que é o Ministério das Cidades. Então foi uma trajetória assim, muito ligada ao debate nas cidades e a política surgiu como um passo natural do caminho que a gente vinha percorrendo no debate dentro da cidade de Fortaleza. Então, essa cidade nós conhecemos assim, palmo a palmo. Então, assim, nós somos daqui, vivenciamos os problemas daqui dessa cidade e por essa razão é que também nos dispusemos a disputar mais uma vez a eleição para a Prefeitura de Fortaleza. Essa é a segunda vez que o senhor... Não, eu disputei em 96, uma eleição muito difícil, porque é aquela eleição que o Juracy vivia disparado em tudo quanto é pesquisa. Em 2002 eu fui para o 2º turno com o Juracy e em 2003 eu fiquei na 3ª posição e apoiamos a Lisiane no 2º turno. Em 2008 nós ficamos fora da eleição, não participamos da eleição e agora estou na 4ª disputa para a Prefeitura. Estou seguindo aquele caminho do Lula de teimar até conquistar uma posição importante que é administrar a cidade de Fortaleza. Por que o senhor quer ser o prefeito de Fortaleza? Por isso, porque conhecemos esses problemas. Eu lembro que nós preparamos um debate na Federação de Bairros, aí já com o Ceará Periferia, Federação de Bairros Ceará Periferia, nós organizamos um programa de planejamento da cidade a partir dos bairros. E o primeiro bairro que foi planejado foi o Dias Macedo. Nós fizemos um planejamento com a comunidade. O bairro onde o senhor nasceu? Claro, reunimos os empresários, reunimos os moradores através da associação, reunimos a Igreja Católica, a Evangélica, todos que tinham alguma ação lá dentro da comunidade, os clubes de futebol, quer dizer, todo mundo se reuniu, os grupos de teatro, de música, todo mundo sentou à mesa para discutir o bairro, o seu entorno e a sua ligação com o conjunto da cidade. Então nós estamos envolvidos com a cidade.
Quer dizer, a nossa vida está muito ligada. E digo que a minha é do Chico Lopes. O nosso vice tem uma relação de intimidade com a cidade, Com as suas lutas, com as suas causas, com a ideia do desenvolvimento da cidade. E assim, o nosso anseio e o desejo de governar a cidade de Fortaleza é porque nós consideramos que planejando bem a cidade, tendo um bom planejamento urbano, convocando a sociedade de Fortaleza para sentar à mesa conosco, nós podemos fazer bons projetos e fazer a cidade se colocar no patamar do que a sua população necessita. Quer dizer, 2,5 milhões quase de habitantes exige uma gestão ousada e capaz de fazer avançar o projeto de desenvolvimento da cidade. Que projetos o senhor tem para apresentar ao povo de Fortaleza? Assim, Silvana, eu tenho assim, a ideia de que sem planejamento, tudo que for dito será palavras vãs, jogadas ao vento. Agora, se você planeja a cidade, aí sim, você pode dizer que na educação nós vamos instituir um programa de alfabetização, uma idade certa, para que você aprenda a ler, aprenda a escrever e entenda o que você escreveu. Então, isso você tem que colocar como meta. Você pode criar uma escola de formação continuada dos professores. Nós temos exemplos em várias cidades brasileiras que tem escola de aperfeiçoamento permanente. Nós já temos os melhores professores. Nós precisamos agregar a formação continuada, permanente desses professores e a gestão. A escola não pode ser entregue a qualquer um. Tem que ser gente capaz, preparada para dirigir as nossas escolas. Nós temos que criar, construir. Nós devolvemos 80 creches. Então, nós temos que construir essas 80 creches e recuperar e garantir um bom funcionamento para as mais de 100 creches existentes em Fortaleza. Algumas ainda são em consórcio com as comunidades. Nós precisamos ajustar essa ação de creches comunitárias com a participação do poder público municipal, para dar um caráter de gestão elevado para essas creches, porque é a primeira formação. Ali as crianças, hoje todos nós sabemos que a formação a partir de 1 ano e meio, 2 anos de idade, essa socialização das crianças, permite ela dar saltos de qualidade na sua formação extraordinário. Então nós temos que ter aqui uma mão firme para conduzir a educação no nosso município. Um outro problema grave, que talvez o mais grave problema do Brasil hoje, e também é do Ceará, que é o problema da saúde pública. Silvana, tem mais de 30 anos os Frotinhas. Também os Gonzaguinhas. Sempre colocando a culpa também, senador aqui, candidato Inácio Arruda, no interior, né? Que superlota os Frotinhas. Mas eu acredito que o problema não é só esse, com certeza. Porque a população, em 30 anos, mais que dobrou. Ora, se mais que dobrou, como é que ainda é Gonzaguinha? Como é que ainda é Frotinha? Tem que ser tudo Frotão. Tem que ser tudo Gonzagão e Frotão. Gonzagão e Frotão. Já estão na maioridade. 30 anos já dá tempo de ter crescido. E se transformar. Ter uma boa atenção com o primeiro Frotão, que é o IJF, quer dizer, dar uma boa recuperada naquele Frotão, mas transformar os Frotinhas em Frotões e os Gonzaguinhas em Gonzagões. Quer dizer, estruturas mais amplas, melhor equipadas, com mais leitos, capazes de receber a nossa população adequadamente. Recuperar os postos de saúde, botar para funcionar o que tem. Antes de começar a construir qualquer coisa, recuperar o que tem, colocar em funcionamento o que tem. Feito isso, nós precisamos de ter uma policlínica que tenha os serviços odontológicos e médicos ao mesmo tempo, uma em cada regional. Tem um bom exemplo. Nessa área nós estamos, digamos assim, muito bem servidos, porque temos um ex-secretário como João Ananias, o atual secretário de Saúde do Estado, Arruda Bastos. O Arruda Bastos foi para a equipe da Dilma preparar o plano de saúde da presidente da República, com boas ideias levadas aqui do nosso estado do Ceará, produzidas aqui no estado do Ceará. Então nós temos a ideia de implantar uma clínica odontomédica em cada regional, construir mais 18 UPAs, para garantir que pelo menos cada regional tenha 3 UPAs. Isso aqui já vai desafogar. Que desafoga aquela pressão em cima tanto em cima dos Frotinhas, que nós temos que transformar em Frotões, como do Instituto Zé Frota e a emergência mesmo do Hospital Geral de Fortaleza. Então você constrói, completa 18 UPAs, sendo 3 em cada regional, você constrói as novas clínicas de especialidades médicas com serviço de odontologia, quer dizer, o CEL e a policlínica médica junto ao mesmo tempo, para dar força a esse atendimento à população e recuperar a malha aqui da atenção primária e também ampliar o programa de saúde da família. Você tem espaço para mais equipes, aliás, a nossa cobertura é muito pequena, mas a exigência é muito grande, nós precisamos ter mais de 500 equipes, nós temos 200 e poucas equipes.
Nós precisamos levar isso para 300 e, paulatinamente, alcançar esse número de 500 equipes, que é o necessário para a cidade de Fortaleza. Senador, e a questão da segurança na nossa capital? É um caos, né? Os crimes aumentando drasticamente, tem aí um levantamento de 205% em 10 anos. Como o senhor pretende atacar essa questão da violência, né? Para diminuir a violência que está também por trás a questão da droga? Fica sempre parecendo que o município não tem responsabilidade com a segurança pública. Pelo contrário, nós temos toda a responsabilidade com a segurança pública. E precisamos ter meios para garantir uma boa ação do município na área de segurança pública. O primeiro é ter uma guarda municipal bem equipada, bem preparada, bem formada para ajudar e contribuir na segurança pública dentro da cidade de Fortaleza, articulada com a polícia militar e civil e, se precisar, com o Exército e Polícia Federal. Nós temos que agir com uma ação assim concatenada. É responsabilidade da União, do Estado e do município. E ao lado da programação de ter uma boa guarda municipal, você ter também bons programas sociais e de empreendedorismo nas comunidades. Porque você pode pegar... Gerar ocupação. Você tem um mapa de onde está a violência, de onde graça a violência na cidade de Fortaleza. E é exatamente nas áreas mais miseráveis, mais pobres da cidade de Fortaleza. Se essa população tiver oportunidade, ela sai da violência, ela não vai se entregar à violência. A droga e o crack também estão basicamente nessas áreas. Ela atinge toda a sociedade, mas o maior volume, a maior presença são nas áreas pobres, mais miseráveis da cidade. Aqui eu propus criar 6 clínicas, Silvana, de acolhimento, para que as pessoas que já estão num estado de dependência completa, dependência química completa do crack, a gente possa acolher. Porque hoje não tem clínicas públicas. Nós precisamos ter esses instrumentos também no município. E, inclusive, já despachei 8 milhões de reais para a Secretaria de Saúde do Estado, para que ela possa construir essas clínicas. Eu já quero chegar na Prefeitura com essas clínicas já sendo construídas, para que a gente possa fazer um esforço de agregar essa população que está atingida pela dependência química, pelo crack, que é uma outra miséria nas famílias que nós estamos assistindo. E ao lado disso, nós propomos, e acho que é muito importante, criar as unidades pacificadoras de Fortaleza. Nós já estamos precisando, que é uma experiência que tem dado resultados positivos. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já está aplicando, Curitiba está aplicando, Bogotá fez isso, Diadema fez isso. Quer dizer, o resultado é muito positivo. Você tem que tirar de dentro dessas comunidades a criminalidade. Você tira com um bom aparato, digamos assim, de segurança pública, envolvendo guarda municipal, polícia estadual, polícia civil, exército e a própria polícia federal, e com bons programas sociais e de empreendedorismo, programas que dêem oportunidade. Eu quero agregar essa experiência das unidades pacificadoras, uma experiência espetacular que se desenvolveu ali no Conjunto Palmeiras, que é a do Banco Palma. Exato. O Banco Palma tem mais operações de crédito no Conjunto Palmeiras do que a Caixa Econômica, mostrando o vigor de um banco, né, popular. E nós temos lá uma figura extraordinária, o Joaquim, que pode nos ajudar, porque com certeza a experiência dele ele vai ofertar para todos os candidatos, mas nós queremos pegar dentro da unidade pacificadora, vai ter segurança, vai ter polícia, mas vai ter empreendedorismo, serviços públicos, garantia que o serviço público chega ali naquela comunidade, que o Estado chega através da Prefeitura naquela comunidade, garantindo que a população tenha resolvido questões que são de direito da população e que ainda não alcançaram essas comunidades mais carentes da cidade de Fortaleza. Ok, nós encerramos assim o primeiro bloco e vamos a seguir para o segundo bloco com perguntas rápidas ao candidato Inácio Arruda, do PCdoB. Nós voltamos já já, não saia daí. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.
Apoio cultural. Aspec Informática. A marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Voltamos ao segundo bloco de entrevista com o senador Inácio Arruda, candidato a prefeito de Fortaleza, juntamente com o seu companheiro de chapa, a vice, o deputado federal Chico Lopes. Senador, o senhor já foi vereador, já foi deputado estadual, federal, agora senador da República, e há um questionamento. Um deputado, né, um gestor ligado somente ao legislativo, teria capacidade para desenvolver uma ação no executivo? Como o senhor pretende fazer, administrar uma cidade de 2.500.000 habitantes sem nunca ter assumido um cargo do executivo? Olha, Silvana, eu fui presidente da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza e nós desenvolvemos um programa de construção de obras porque estava numa seca grande no Ceará e nós então constituímos frente de trabalho em Fortaleza. E essas frentes de trabalho foram conduzidas pela federação. Nós construímos canais em riachos, nós construímos pontes, nós construímos maternidade, nós construímos escolas, nós fizemos pavimentação direto. Quer dizer, e o executivo dessa obra era o senador Inácio Arruda. Na época era presidente da Federação de Bairros e Favelas. Mas não só, é que o parlamento é uma escola extraordinária. Quantos executivos do nosso país saíram do parlamento, de Câmara de Vereadores, de Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. A elaboração de lei já permite então, ali é um debate vivo sobre o país, sobre os estados, sobre os municípios. Nós discutimos tudo ali no Congresso Nacional. Aquela é uma escola especialíssima. Aquilo é uma espécie de mestrado e doutorado da vida pública brasileira. Então, digamos, aqueles que estão ali são os mais preparados para governar o nosso país, governar as nossas cidades. Para poder chegar a presidente da República, o Lula foi pelo Congresso Nacional. Talvez tenha sido a maior escola de articulação política e de conhecimento da realidade brasileira, fora a sua andança pelo país, foi exatamente ter tido essa escola do parlamento e do movimento social através dos sindicatos. Então, digamos que a nossa experiência do parlamento, ao contrário, é uma ajuda especial para a administração pública municipal, casada com o conhecimento que nós temos da cidade. Inácio Chico Lopes conhece palmo a palmo da cidade, rua a rua, beco a beco, casa a casa, bairro a bairro, não há nada na cidade que a gente não tenha tido um contato. Ouvia o movimento sindical, ouvia o movimento comunitário, ouvia a universidade, aos debates, aos programas. E posso citar assim, como parlamentar. Como parlamentar, eu participei de um programa aqui em Fortaleza, conhecido como Planefor. Eu ainda era dirigente da federação e participava como parlamentar e como dirigente da Federação de Bairros e Favelas. Reunimos as comunidades. E do Planefor saiu um programa que foi o principal programa discutido pelas comunidades. As comunidades ribeirinhas, do Maranguapinho e do Cocó. E depois nós transformamos, pelas mãos do então presidente da FUNASA, Paulo Lustosa, e do seu secretário executivo, que agiu especialmente no sentido de garantir que esse programa fosse feito, nós fizemos o projeto executivo do Maranguapinho e do Cocó. Contratamos a UES, quer dizer, a FUNASA contratou a UES e a UES fez esse projeto. E quando o governador Cid Gomes ganhou a eleição, o Lula mandou chamar os governadores eleitos para ver o que eles tinham para o PAC, quais eram as obras que eles tinham para o PAC. E nós entregamos de mão beijada, porque não tinha obra do Estado do Ceará para entregar ao plano de aceleração do crescimento, de porte, de grandeza. Nós entregamos a obra de macrodrenagem de Fortaleza e região metropolitana, que é exatamente a obra do Maranguapinho, que atende milhares de famílias, que recupera um rio e que vai entrar na fase de recuperar o rio Cocó. Que foi feito por nós, num debate público das associações de moradores, das comunidades. Isso dá um embasamento. Um investimento que a gente discutiu na cidade, entregamos de mão beijada para o governador, para que ele pudesse levar para o presidente Lula, e o presidente Lula recepcionou imediatamente aquele projeto. Discutimos agora, quer dizer, como parlamentar, a capitalização do Banco do Nordeste. Foram 4 bilhões de emenda que nós fizemos para o relator, mais uma vez o Danilo Forte era o relator na Câmara, já como deputado federal agora. Nós fizemos uma emenda para capitalizar o Banco do Nordeste. Nós realizamos um debate com a Fazenda. Discutimos aqui na Assembleia, discutimos na FIEC, mas nós discutimos com a Fazenda brasileira, com o Ministério da Fazenda, e convencemos o Ministério da Fazenda que era preciso capitalizar o Banco do Nordeste. Uma conquista extraordinária. Criamos ali, ampliamos os incentivos fiscais do Nordeste e do Norte.
brasileiro em mais 5 anos. Quer dizer, são coisas que nós fazemos ali no parlamento, que são projetos, digamos assim, legislativos, mas que dizem respeito a governar o nosso país e governar as nossas cidades. Então nós temos assim muitos exemplos do que nós já fizemos, que diz respeito a você legislar, mas ao mesmo tempo está ligado a executar. A executar. E, senador, caso o senhor seja eleito, né, o senhor vai ser o prefeito durante a Copa de 2014. Qual seria o plano de Inácio Arruda para a Copa de 2014 em Fortaleza? Olha, eu tenho assim a opinião de que nós ainda podemos tirar muito proveito com a Copa. Quando nós discutimos a Copa com o presidente Lula, ele não estava convencido de trazer a Copa, que a gente ganharia. Mas o Orlando convenceu de que, olha, vamos brigar que a gente ganha. Nós levamos essa Copa. E conseguimos levar a Copa. Depois das Olimpíadas, foi aquela festa, que mostrou que a gente tinha força para isso. E o Lula foi que bateu o pé dizendo que a Copa, ao invés de ser feita em 6 cidades, teria que ser em 12. Por quê? Porque ele queria aproveitar o motivo da Copa para ampliar os investimentos nas cidades. E nós ganhamos muito com isso. Fortaleza tem investimentos de quase 4 bilhões de reais, todos em razão da realização da Copa do Mundo. Isso é um feito para nós. Mas ainda mais, há muito mais para fazer. Essa região que nós estamos aqui, gravando o programa neste momento, no bairro do João 23, tá certo? Essa região precisa de muitos investimentos. A região oeste da cidade. Aliás, está recebendo um shopping muito grande, Claro. já tem essa universidade, que é um grande polo cultural. Precisa de ter um grande programa de alargamento das vias públicas. Eu vejo a Carneiro de Mendonça, nós podemos ligar a Carneiro de Mendonça na perimetral e levar até o aeroporto, fazendo uma via digna para quem mora na região oeste chegar no aeroporto. Porque veja como é que você sai do aeroporto pela região oeste da cidade. Vem uma avenida e ela abruptamente se acaba. Some a avenida. É uma coisa absurda que foi feita na nossa cidade. Veja aqui Augusto dos Anjos, que está próximo aqui do local que nós estamos, uma via que liga 2 terminais, o terminal Lagoa com o terminal do Siqueira, uma via bem estreitinha, tá certo? Você, a cada hora você está engarrafando aquela via. Então você tem muita coisa. A própria Sargento Hermínio, que é na região oeste, foi feito um pedaço ali da Padre Anchieta até o trilho antigo, digamos assim. Aquele pedacinho ali foi feito, mas aquela obra é para ir até a Coronel Carvalho. Ou seja, a mobilidade urbana da cidade ainda necessita... A mobilidade urbana significa o quê? Melhorar o trânsito, melhorar o sistema de transporte público. E ele não melhora se você deixar as vias do mesmo tamanho que eram na década de 70. Quer dizer, mudou muito a cidade. E precisa desse plano arrojado de alteração do perfil urbano da cidade de Fortaleza. Nós temos isso está dentro do nosso trabalho, do nosso esforço. Nós temos um programa que foi o que nós mandamos para o Tribunal Regional Eleitoral. Ele aos poucos vai sendo aperfeiçoado porque o próprio tribunal assim determina que ele seja também debatido e discutido no período eleitoral para ele ser aperfeiçoado. Nós vamos aperfeiçoando esse programa, mas ele está dentro desse movimento de ter uma administração ousada que aproveite a Copa do Mundo para que a gente possa não só ter um grande programa de mobilidade urbana, ampliar o programa de mobilidade urbana da cidade de Fortaleza, através de um planejamento também ousado. É possível ser feito isso. Queremos constituir, Silvana, um Conselho de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social, porque cabe à Prefeitura também estabelecer metas de crescimento econômico, de desenvolver a economia do município, para poder combater os bolsões de miséria e diminuir a violência. Tem que crescer a economia, distribuir mais a riqueza dentro da cidade de Fortaleza. Você só distribui mais a riqueza se você fizer um planejamento urbano inclusivo. O planejamento não é uma peça burocrática. O planejamento é uma peça de inclusão social e de desenvolvimento econômico. É para isso que nós queremos ter uma cidade bem planejada. Candidato, quantos partidos estão aliados à sua candidatura e como o senhor pretende desenvolver sua campanha se o senhor só tem 1 minuto e 33 segundos na televisão? Claro. Nós podemos dizer que nós estamos bem acompanhados, quer dizer, Inácio Chico Lopes e Deus, tá certo? Para ganhar essa eleição. Eu acho que o fator mais importante da eleição, Silvana, é a sua capacidade de agregar setores sociais, tá, que nos conhecem, que sabem do nosso compromisso, sabem da atitude honrada de atuação dos nossos mandatos, tanto na Câmara de Vereadores, na Assembleia, Câmara Federal e Senado Federal. A mesma coisa com o Chico Lopes. Eles são gente de muita ligação com o povo, que não tem receio do debate, que não tem medo de enfrentar as dificuldades
dos obstáculos e os desafios de governar uma cidade do porte de Fortaleza. Uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, mas que tem na sua região metropolitana quase 1,5 milhão. E essa região metropolitana com Fortaleza tem metade da população do estado. Que tem um porto bem ali no Pecém, que vai impactar Fortaleza, e você só resolve esse impacto com um grande planejamento. Então, acho que é assim que nós vamos conduzir a cidade. Ok. Senador, nós estamos chegando quase ao final do programa, é só meia hora. Eu deixo os últimos instantes para que o senhor faça as suas últimas considerações e a sua mensagem ao eleitorado. Silvana, primeiro lhe agradecer essa oportunidade maravilhosa que permite que os eleitores tomem conhecimento da nossa candidatura, do Inácio e do Chico Lopes disputando a eleição para a Prefeitura de Fortaleza. Já tem um slogan? Convidar, nós somos a força da mudança, Inácio e Chico Lopes, tá certo? Então, acho que esse que é o nosso caminho. Por quê? Porque há uma exigência da população de que se realizem mudanças profundas no modo de governar a cidade. A cidade quer ter recuperado a sua capacidade de governança. Eu acho que é isso que nós temos que oferecer. Nós temos condições não só de sermos eleitos para dirigir a cidade, como de formar uma grande equipe. Nós temos as nossas relações com o governador, com a presidente Dilma, com o ex-presidente Lula, com os partidos políticos, permitem a gente ter uma forte base de apoio na Câmara de Vereadores e também montar uma grande equipe de gente muito preparada para governar a cidade de Fortaleza conosco. Ok, senador, desde já agradeço mais uma vez pela sua presença. Iniciamos o debate com o senhor, praticamente não é um debate, é uma entrevista, né? Claro, que permite ao candidato... Eu não posso deixar de sair daqui sem pedir o seu voto e dos nossos eleitores que estão nos acompanhando nesse instante. Ok, já agradeço mais uma vez pela sua presença e anuncio para a próxima semana a entrevista com o candidato do PSDB, Marcos Carlos. A nossa intenção é trazer todos os 10 candidatos aqui ao programa para que possamos falar de boas práticas de gestão, como acabamos de falar com o senador Inácio Arruda. E você, telespectador, pode emitir a sua opinião, pode mandar as suas perguntas para o nosso e-mail, boaspraticasdegestão@hotmail.com. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio Cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.